Monte da Serra, uma cidadezinha esquecida pelo tempo no interior do Brasil, sempre foi conhecida por suas noites tranquilas. O som dos grilos e o farfalhar das árvores eram as únicas companhias dos moradores ao cair da noite. Porém, certa manhã, a serenidade foi brutalmente rompida. Joana, a sorridente dona da mercearia, desapareceu sem deixar rastros. Por dias, os moradores se reuniram em busca de pistas, enquanto rumores macabros começaram a se espalhar. Quando Joana foi finalmente encontrada em um depósito abandonado, a cena era digna de pesadelos. Seus lábios estavam grotescamente costurados com uma linha preta encardida. Seus olhos arregalados e inertes pareciam clamar por ajuda que nunca chegou. No chão, rabiscada com carvão sobre o cimento sujo, estava a palavra que selaria o destino da cidade: silêncio. A polícia local, liderada pelo veterano delegado Carlos, tratou o caso como um crime isolado. Deve ser alguém de fora. Foi a explicação simplista, mas a sensação opressiva de algo terrivelmente errado já começava a enraizar-se nos moradores. O silêncio, que antes calentava, agora parecia sufocar. Apenas uma semana depois, o pesadelo tomou forma. Raimundo, o radialista mais querido da cidade, não apareceu para apresentar seu programa matinal. O estúdio estava fechado por dentro, e quando a porta foi arrombada, o ar estagnado revelou um cenário ainda mais aterrorizante. Raimundo estava sentado na frente do microfone, como se pronto para falar com sua audiência. Mas ele estava morto. Suas cordas vocais haviam sido removidas com precisão cirúrgica e seus ouvidos preenchidos com cera derretida. O microfone estava ligado, transmitindo um som agudo que reverberava pelas ruas de Monte da Serra, um grito sem voz. Na parede do estúdio, com o sangue do próprio radialista, outra palavra apareceu: silêncio. Dessa vez, o medo não era mais sussurrado. Ele estava nas ruas, nas casas, nas conversas nervosas entre os moradores. Pessoas passaram a trancar suas portas, fechar janelas e evitar sair à noite. Mas o caçador de silêncios, como a mídia batizou o assassino, não escolhia aleatoriamente. Ele tinha um padrão. Suas vítimas eram sempre pessoas que tinham vozes reconhecidas, símbolos de presença sonora na cidade. O delegado Carlos, agora pressionado pela mídia e pelos gritos silenciosos da cidade, começou a investigar mais a fundo. Monte da Serra, antes tranquila, estava se transformando em um palco
de paranoia e desconfiança. A tensão atingiu seu ápice quando a terceira vítima foi encontrada. Ana Cláudia, professora de canto, conhecida por organizar apresentações na igreja local. Seu corpo foi descoberto nos fundos de uma escola abandonada, deitada sobre um piano em ruínas. Fones de ouvido estavam gravados em seus ouvidos, reproduzindo um áudio perturbador que repetia incessantemente: "A paz só existe na ausência de som." Sua garganta estava esmagada e as cordas do piano estavam amarradas ao seu corpo como um grotesco enfeite. Foi nesse momento que Carlos percebeu um padrão ainda mais sombrio. Todas as vítimas tinham algum tipo de ligação com uma antiga associação cultural que promovia eventos de música, teatro e arte. Mas isso levantava uma pergunta ainda mais perturbadora: por que alguém odiaria tão profundamente a expressão artística? Ao revisitar registros antigos da cidade, Carlos se deparou com um nome que o fez estremecer: Ezequiel. Um homem que havia sobrevivido a um culto religioso radical que terminou em um incêndio na mesma igreja onde Ana Cláudia costumava se apresentar. O culto pregava que o silêncio era a única forma de pureza espiritual e o som um pecado imperdoável. Com a ajuda de câmeras de segurança, a equipe de Carlos conseguiu rastrear Ezequiel até uma casa isolada nas profundezas da floresta que circundava Monte da Serra. O lugar era uma visão de puro horror. Um chalé decadente com as paredes cobertas de símbolos estranhos e fotografias das vítimas penduradas como troféus. No centro da sala principal, um altar macabro exibia partes preservadas dos corpos das vítimas, meticulosamente dispostas como se fossem relíquias sagradas. Em uma das paredes, uma inscrição escrita à mão em carvão dizia: "O som é a heresia, o silêncio é a redenção." Carlos liderou uma operação para prender Ezequiel, mas o caçador conhecia o terreno como ninguém. Um a um, os policiais foram eliminados em emboscadas cuidadosamente planejadas. O confronto entre Carlos e Ezequiel aconteceu sob o céu estrelado da floresta. Mas a batalha não era apenas física, era psicológica. Ezequiel, com sua voz baixa e perturbadoramente calma, revelou a lógica distorcida por trás de seus atos. Vocês celebraram o som e ignoraram o silêncio. Agora eu os ensino a ouvi-lo. Carlos conseguiu dominá-lo, mas as palavras de Ezequiel pareciam ecoar na mente do delegado, como se fosse um vírus infiltrado em sua psique. Ezequiel foi preso e levado para uma penitenciária de segurança máxima. Contudo,
ele nunca parou de sorrir. Durante o interrogatório, afirmou com uma convicção perturbadora: o silêncio não precisa de mim. Ele já vive dentro de vocês. Os dias voltaram a uma aparente normalidade em Monte da Serra, mas o delegado do Caçador de Silêncios ficou. Carlos, que antes era uma rocha de confiança da cidade, começou a ser atormentado por pesadelos onde ouvia ecos intermináveis de gritos abafados. As noites em Monte da Serra nunca mais foram as mesmas. O silêncio que antes trazia paz agora era carregado de medo, um vazio que parecia respirar. As luzes das casas permaneciam acesas até tarde, mas ninguém ousava falar alto. Qualquer som era uma lembrança do terror, e nas mentes de todos a única certeza permanecia: o caçador não precisava estar presente para que o silêncio reinasse. O silêncio agora era o verdadeiro assassino.